Doutora Cristina, hoje nós temos aula número 28. Adaptação do campo magnético na gestante. Acredito que as minhas companheiras de estudo estejam prontas. Eu estou pronta. Deixa eu fazer uma breve introdução sobre esse assunto, tá certo? Tá certo. Eu vou partir da prática de trabalhar durante o ano com mais de 100 gestantes, ou 150, nos hospitais espirituais. O que eu estou percebendo atualmente no estado gestacional de muitas delas é a fragilidade emocional que muitas são levadas a aborto espontâneo, a perturbações espirituais, talvez por falta de apoio psicológico, principalmente dos obstetras, que só visam, na realidade, seus lucros e não o estado emocional das suas próprias pacientes. Como médico espiritual, eu tenho feito o que é necessário. Temos salvado muitas vidas de crianças de uma geração futura que depende de mães equilibradas para o progresso espiritual da Terra. Então, pela visão espiritual, percebo também que a falta de preço, a falta de paciência, levam essas mães a perturbações noturnas e, muitas vezes, por fatores econômicos, elas têm abortos espontâneos, por falta de uma boa alimentação, é claro, muitas vezes por ter uma renda muito baixa, e outros fatores emocionais que percebemos aqui é o abandono de muitos pais que não têm responsabilidade com a gestante, engravidam, deixam, abandonam. E essas mulheres são verdadeiras guerreiras que têm que lutar pela vida e pela própria sobrevivência dos seus filhos. Para elas não é fácil, de jeito nenhum. Eu acredito que o atendimento aqui da gestante supre essa necessidade. Elas se acalmam, elas confiam na espiritualidade. Na hora do parto, ela nos chama para estarmos presentes numa hora tão especial que é a hora do nascimento, a hora do início da história dos espíritos que estão reencarnando na Terra para o progresso espiritual. Então, quando percebemos que todo esforço é válido para o progresso dessas mulheres que têm os mesmos problemas, sejam elas de classe média, baixa, ou mesmo pobre, percebemos que elas se esforçam, ou mesmo aquelas de classe média alta que nos procuram, dentro da sua humildade, pedindo socorro, os nossos corações estão abertos para recebê-los e sabemos o quanto elas ficam felizes, ansiosas para mostrar os seus bebês depois de 90 dias, para a gente avaliar o estado de saúde desses bebês. Então, eu acho realmente um trabalho muito bonito, tanto dos médios, como também da espiritualidade no preparo gestacional delas, no nascimento. Então, isso tudo é papel dos hospitais espirituais, é papel da doutrina espírita, preparar os novos espíritos para as grandes batalhas do mundo físico que eles vão ter que vencer. Muita paz para todos. Que assim seja. É um trabalho, sim, muito, muito importante. Ok, eu tenho com minhas perguntas, a pergunta do Mário, eu aguardo o meu momento, passo a palavra para uma de vocês, meninas. Eu tenho uma pergunta, doutora. Boa noite.
Boa noite, Leia. No caso de uma mãe que ela, durante toda a gravidez, ela tenta abortar esse feto, né? Mas mesmo assim o feto vem. Isso é uma prova para a mãe ou para o espírito? Olha, a grande responsabilidade é da criadora, né? Não é da criatura. O espírito que está ali, ele lamenta muitas vezes a evolução de seus pais. Não quero dizer que a mulher só é responsável, o homem também é. Para mim, é uma prova para a mãe, não é uma prova para o espírito em si. Porque a mãe, ela tem um estado de consciência racional do que é certo e do que é errado. Aquele espírito, por sua vez, está ligado a ela e depende das decisões puramente dela. Se por acaso ela sucumbir nas suas provas, ela vai ter que responder pelo crime cometido. Entendi, obrigada. E no caso, né, que essas crianças, né, que a gente sabe que a reencarnação de um espírito se completa com 7 anos, né? E aí, no caso, às vezes, a gente percebe que a mãe é mais fácil se apegar no bebê porque ela já começa a amar ele, muitas vezes já no momento que ela descobriu que está grávida. Mas eu percebo assim que o homem, ele demora mais. Tem homem que, a maioria não tem esse afeto que a mãe tem. Muitas vezes vão se apaixonar por essa criança quando essa criança já está maiorzinha, já falando umas palavrinhas com 6 meses, até muito mais, se o pai não for muito presente. Esse espírito que está ali, ele já sente essa falta do amor do pai? Isso deixa ele perturbado? Vê bem, Leia, alguns homens, não vou classificar todos, são muito territoriais, né? Então, às vezes, a mulher sonha em ser mãe, mas ele muitas vezes não sonha em ser pai e não está preparado para ser pai. Um certo paciente meu chegou para mim e disse que não estava gostando de ser pai. Tu imagina a minha resposta. Eu disse, por que você trouxe sua filha ao mundo? Olha, gosta ou não agora, você vai ter que amar esse espírito. Porque para muitos homens que não querem se ocupar com a maternidade, e muito menos com aquele espírito que está ali, que cortou muitos laços de amizades lá fora, muitas bebedeiras, e muitas vezes em promiscuidade. Agora aquela criança prendeu ele em casa. Na medida que essa criança vai crescendo, a rejeição vai aumentando. A mulher é mais sensível ao seu compromisso. O homem demora alguns anos para que ele venha cair na realidade que ele é pai, que ele tem compromisso. Isso se dá por causa de pouca evolução que muitos homens não têm. Acham que armário cheio e um pouco de diversão preenche corações, estão enganados. Isso não preenche corações. E muitas vezes essas mulheres têm que ser pai e mãe, que não é fácil. Eles não querem ter participação em nada, é impressionante que eu vejo aqui. Então, não querem trocar uma fralda, olha só. Não querem aprender a fazer um leite para o filho e depois quer que o filho chame eles de pai. É complicado. Pai é participação, pessoal, junto com a esposa. E o que a gente vê em muitos que entram aqui, a gente observa já a rejeição,
a mudança do corpo feminino, eles já começam a notar, já começam a se afastar, não é isso? Começam a se afastar. Isso tudo prejudica muito o emocional da mulher. Eles não deveriam ter esse comportamento. Algumas mulheres entram aqui 9 meses sozinhas, eles não acompanham. Exame com obstetra, eles não acompanham. Então, como será a cabeça dessa mulher que engravidou de um homem desse? Que ele não tem participação nenhuma na vida dela, nem na vida do filho. Obrigada, doutora. Eu tenho outras perguntas, mas eu passo a palavra. Posso perguntar, doutora Cristina? Pode sim. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Boa Norma. A senhora fala aqui, quando o espírito percebe que a mãe é insegura e o pai está inseguro no período gestacional, tipo, quando a mamãe descobre que está grávida, mas ela não quer aquela criança, ela não deseja, chora, depois ela aceita, mas só que quando ela descobre que está grávida, ela chora e não quer aceitar aquela gravidez. E isso daí passa realmente para a criança quando ela cresce, tem que fazer o caminho dela, porque mesmo que a mãe depois conta para essa criança que aconteceu isso dessa criança, quando já é na fase adolescente, ela conta que a gravidez, chorei muito. Quer dizer, essa pessoa não se sente contente, né? Lógico, qual é o filho que vai se sentir. Mas isso daí pode prejudicar o lado psicológico, como aqui fala, perturbação psicológica dessa criança. Eu fiz uma consulta de uma mãe que o filho já tinha 20 anos de idade, onde ela disse que o filho falava que não gostava dele. E ele não sabia por quê. E ela, com a consciência tranquila, tentava de todas as formas agradar ele, fazia isso, fazia aquilo, e ela dizia, por mais que eu faça, ele não me reconhece. A pergunta que eu fiz a ela foi, você tentou abortá-lo? Ela disse 3 vezes. Ele viu, ele sentiu, é por isso que ele não gosta de você. Você tem que entender o lado dele. Todo sentimento de rejeição ficou nele, ele tem 20 anos de idade. É história, doutor. Eu me arrependi muito, porque eu sei que ele não gosta de mim, porque eu tentei tirar a vida dele. Eu sei disso. E agora a senhora está me confirmando. Para a gente entender que o aborto ele é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Porque, veja, ela tentou, mas ela não abortou ele. Ele sobreviveu, mas ele sentiu na pele a rejeição e ela, com a consciência lá, totalmente perturbada, tentou a reconciliação e esse filho não quis. Ela nunca disse isso a ele, mas ele dizia assim, eu não sei porque eu não gosto de você. Me perdoe, você é minha mãe, mas eu não gosto de você. Isso é duro para uma mãe ouvir, não é, pessoal? Muito. Mas é o trauma do aborto, né? O aborto não praticado, que graças a Deus não foi, naquele momento, executado. E ele tem esse sentimento. Imagine aqueles que perderam a sua vida e estão aqui do meu lado. O que é que eles não sentem, né? Raiva e vingança, né? Obrigada, doutora Cristina. Depois eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou fazer essa outra aqui, que é quando é da cesárea planejada. Então, quer dizer que quando o médico planeja cesárea, que fala, vai ser, por exemplo, como foi da mulher do meu sobrinho, eu falo um exemplo aqui. Eles planejaram a cesárea, falou que ela tá... Só que eles tentaram ter a criança normal, mas ela não conseguia.
e tiveram que fazer o talho cesáreo e a criança nasceu escura, mas bem escura mesmo, assim, muito. E o que a senhora fala disso? Quer dizer que não, eles planejaram e depois estavam tentando ter normal, e a reação da criança foi essa, porque o menino nasceu tão escuro que acho que passou um pouco daquela hora, né, que Mas ele teria. sobreviveu. Sim, sim, é uma criança linda, perfeita, bem Sim. ativo, só que a cor que ele Olha, ficou foi... a questão da cesárea é um processo de intuição da mãe. Eu vi uma determinada mãe que a filha já estava com 15 anos e essa filha era única. E ela começou a ter um processo de perseguição espiritual. Olha só. E nós fomos estudar o que estava realmente acontecendo e percebemos que ela não tinha feito laqueadura de tronco. E esse espírito estava na lista para reencarnar. E ela me perguntou, eu sinto algo me cobrando. Eu disse, olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você fez laqueadura de tronco? Não. Quer um conselho? Engravide, porque o problema é esse. Alguém quer nascer e você, tomando anticoncepcional, essa pessoa não pode vir. Eu disse, doutora, essa é a intuição que eu tenho. Que existe algum espírito do outro lado que eu tenho que trazer. E ela engravidou e trouxe esse espírito e acabou a perturbação. Em outros casos, percebemos que existem laqueaduras que a gente considera decisões prematuras para ser tomadas. Aquela mulher tem um aparelho reprodutor perfeito, mas ela só quer um único filho. Ela sabe que tem espíritos para vir. E o grande problema está aí. No processo reencarnatório, ela interrompeu isso. Elas têm intuição disso. E agora, nascer como? E essas perturbações são imensas. Nós não vamos dizer que aquele espírito um dia vai nascer como neta, porque ele não quer. Eu quero que ela seja minha mãe. Eu não quero, de forma nenhuma, ser neto dela. Uhum. Então, os problemas aqui são inúmeros no mundo espiritual por algumas decisões que consideramos erradas. Se você tem um único filho, não tem problema no aparelho reprodutor, sua saúde é perfeita, por que você vai fazer isso? E algumas justificam porque eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ganhar dinheiro, tudo isso sem saúde. O que é que isso significa? Significa nada, porque os tormentos desses espíritos de não fazê-las dormir, o tormento desses espíritos de causar várias decepções na vida dela é bem pior. Então, por isso que nós falamos para alguns aqui, de certa idade, que sente que falta trazer alguém, olha, te cuida. Se você está dizendo isso, porque você já foi alertada do outro lado. Então, se você está tomando anticoncepcional, então pare, deixa esse espírito vir, e a maioria não se arrepende quando tem esses filhos. Imagino. Obrigada, doutora Cristina. Eu tenho algumas dúvidas, mas passo a palavra para as meninas, que é bastante aqui. Vou passar, então, para a Ieda. Tá bem. Boa noite, doutora Cristina. Eu Boa queria, noite. eu queria fazer uma pergunta, porque quando a senhora fala do olfato do recém-nascido, não? Que a percepção é muito ativa. E a minha pergunta, praticamente, são duas perguntas em uma, não? A primeira é, no caso que essa criança rejeita o leite, não? Rejeita o leite materno, e os pais devem socorrer com leite artificial. Como fica a situação imunológica dessa criança? E na parte espiritual, vai ter algum problema a nível perispiritual? Se sim, e que tipo de problema pode causar esse Veja trauma? só, Ida, olha, os grandes problemas que eu vejo na prática
É mãe alcoólatra querendo amamentar. Mãe fumante querendo amamentar. Essas crianças rejeitam o leite pelo excesso de eletronegativo e ectoplasma negativo, onde causa nela gases, reação de vômito e diarreia pelo leite contaminado. Então, nesses casos aqui, eu vejo que algumas são obedientes. Quando eu vou fazer um exame aqui, eu percebo que aquele leite é impróprio. O menino não ganha peso, o menino constantemente doente. O que é que a gente diz? Olha, o seu leite é impróprio. Então, procure uma pediatra, vai ter que dar um leite artificial. Porque quando você fala em imunidade, quando o leite é impróprio, ele não tem imunidade nenhuma, a criança não tem. Ela adoece, ela fica pálida, a pele dela é ressecada, tá entendendo? Ela não consegue dormir. Por quê? Certo. Aquela condição do leite materno é uma condição de contaminação mamária, ocasionado pelo fumo da mãe e ocasionado pela bebida ou pela droga. Isso é repassado para a criança. Nessa modificação, o que é que nós percebemos aí no leite artificial que a pediatra passou? A criança começou a ganhar peso. A criança parou a diarreia. A criança parou de vomitar. Qual era o problema? Era o leite materno da mãe. Quando a gente vai tratar de leite materno, eu digo sempre a elas, olha, o leite materno só tem validade até 6 meses. Quando a criança começa a comer outro alimento, o leite materno não serve mais. Aí tem mães que chegam aqui com a criança de 3 anos amamentando. Qual o problema disso? Olha, o problema disso é gastrite lá na frente, obesidade gravíssima, hipertensão, porque tudo aquilo que ela está colocando para a criança como um alimento que nós podemos considerar assim, um alimento que ela está dando àquela criança, como fosse o principal alimento, está causando excessos. E esse excesso de leite vai causar uma calcificação, pedra nos rins, vários problemas lá na frente. Então, se a criança começar a tomar uma sopinha, pronto, ele está pronto agora para a sopinha, para o leite materno, mas não. Se ele começar a comer fruta, o leite materno ele não vai servir mais. Então, esse período, eu vi crianças aqui que eles estavam, olha, com excesso de gordura muscular. Então, eu desconfio, olha, o que é que acontece? Ele não quer comer nada, doutora, ele só quer peito. Olha, esse menino está obeso. Então, ele está obeso, músculo, coxa, todo obeso, abdômen, você vai ter que diminuir. Você não pode estar dando leite materno nesse menino, já que esse menino tem 2 anos de idade. Isso quer dizer que essa criança não emagreceu depois que ela parou. Olha o problema. Então, essa criança tem uma obesidade que poderíamos considerar genética e acionada também pelo excesso do leite materno, que não parou. Eu vi aqui outra criança com 5 anos de idade sendo amamentada, como é que pode? E eu aqui atendendo a criança e a menina puxando a roupa da mãe para... Não pode, são 5 anos. Então, ela come outra coisa, não, ela só dorme se colocar ela no peito. Só. Deixa eu explicar uma coisa a você. Você sabe o que é isso? É hábito. Isso não é fome. Ela adquiriu o hábito de ir para o peito para dormir. O que é que acontece? Quando não coloca no peito, ela faz o maior escândalo. Então, isso não é fome, porque ela já tem 5 anos. E essas mães fazem a vontade dessas crianças. Aí, o que acontece? Alguns nutrientes dessa mãe que ela precisa são consumidos por essa criança que não necessita mais disso. O que é que essa criança precisa? De proteína, de vitaminas. Isso o alimento tem. Mas quando ela parte para o alimento só materno, ela não vai encontrar, ela pode ter anemia por causa da idade dela, 5 anos de idade, entendeu? Ela pode ter vários problemas de
calcificação óssea pelo excesso de leite. Elas não querem entender isso, mas a minha obrigação é explicar para elas. Certamente. Então, é muito grave o fato de muitas mães que eu tenho visto que, agora um pouco menos, mas no passado, principalmente no Brasil, muitas mães que dá a lata ainda uma criança já estando grávida. Isso é um fato muito grave. A dona vez descobrir que é grávida, está alatando outra criança. É uma coisa, é muito. Então, você está Olha, aprendendo. cada mãe, a gente tem que entender, cada mãe tem uma condição fluídica. Aquele leite serve para aquela criança. Aquele leite foi preparado para o filho dela. Então, quando a gente tenta introduzir algumas coisas que achamos que é modernidade, banco de leite, banco daquilo, a gente não sabe quais são as doenças que essa mãe tem, mesmo que esse leite seja tratado. Mas ele não vai ser tratado 100%, entendeu? E essas crianças, elas podem adquirir doenças futuras transmitida pelo leite materno de outra mãe que não é a dele. Olha só o problema. No reino animal, isso é diferente, mas no reino racional é muito delicado, precisa de mais estudo, precisa de mais pesquisa nesse sentido, porque no reino animal não existe sistema energético como o de vocês. No de vocês existe emoção, sensação, amor, ódio, indiferença. Tudo isso são formas de energias que uma mãe que está lá despreparada pode passar para o filho da outra. Entendi. Sim, porque no reino animal também eu vi muitas vezes, não, quando meu pai trabalhava com um animal, assim, com vaca leiteira, não, que a gente fala, se o bezerrinho, ele soltava o bezerrinho para ir mamar na mãe de manhã, ele ia diretamente na mãe dele procurar a teta para mamar. Se, por exemplo, meu pai, a mãe dele não estava naquele momento, ele ficava doidinho procurando e meu pai falava, eu quero que ele vai mamar naquela ali porque a mãe não está em condições, eu estava com qualquer problema. Ele ficava doido procurando a mãe. Quer dizer, no reino animal também já existe esse acordo, né? Lógico, não tem como no ser humano essa percepção, mas como a Porque senhora fala nas veja, aulas, nas escolas, pela sensibilidade olfativa do animal, ele sente o cheiro do leite da mãe. Se colocar outra ali, ele não sente. A mesma coisa é a criança. Então, por que a criança se vicia lá com 5 anos de idade? Ela sente pela parte olfativa que aquela mãe ainda tem leite. E ela tem que cortar isso. Entendeu? Então, o olfato dela não é para comida, é para o aleitamento. Isso é uma complicação neurológica impressionante. Isso não está correto. Isso já está mostrando que o sistema da região dela olfativa funciona errado. Que não está funcionando para a idade dela, que é o alimento. Está funcionando para o leite. Então, aí está o perigo das obesidades. Certo, muito obrigada. Você tem uma outra pergunta em relação à gestante, que está com edema superior e inferior, não? Que a senhora fala na aula. Que essa tem uma grande quantidade, a senhora explica que é uma quantidade grande de ectoplasma eletromagnetismo negativo, né, que não afeta o feto, mas que afeta, né, a gestante, afeta ela, não, ela sim, ela afeta. E a minha pergunta é, essa quantidade de ectoplasma eletromagnético negativo, uma vez que ela partoriza a criança, ela não tem no conhecimento desse eletromagnetismo negativo, pode absorver sozinho ou ela pode desencarnar, né? Pode vir a acontecer o desencarne com esse problema, sem que ela tenha conhecimento, que ela desencarnou por esse motivo. Olha, hoje o estudo sobre a gestante no mundo espiritual, ele está muito mais avançado. Então, já existe aparelho que pode evitar aqui a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, porque observamos que muita gestante, ela tem contaminação vascular, as veias dá choque, quando a gente toma. Então, se essa veia já dá choque, significa que ela tem um excesso de eletromagnetismo. A gente aconselha
elas usarem 2 pilinhas descarregadas antes de dormir, 10 minutos. Depois guarda, usa no outro dia. Isso facilita muito a formação neurológica do bebê, que não vai ter alteração. Mas se houver uma carga eletromagnética vascular, esse bebê pode ter má formação no coração, ou má formação cerebral. Porque ela é um fio condutor positivo ou negativo. Então, se por acaso ela é uma pessoa que não tem moralidade negativa, esse espírito só escapa se tiver evolução. Se ele não tiver, ele também vai sucumbir, ele não nasce. Se ele tem ódio e a mãe também, ele pode disparar esse ódio na mãe e levar essa mãe, na hora do parto, a hemorragia interna. Para a gente entender como as coisas são complexas. Então, isso depende muito do estado de evolução do espírito e da mãe. Tem espírito aqui que eu vejo, né, que ele é muito agitado na barriga da mãe. Isso não quer dizer saúde, ele é estressado. Ele tem uma hiperatividade gestacional, intrauterina. Então, significa que ele vai ter uma hiperatividade como criança, ele não vai parar. Quando a gente vai ver, é o comportamento emocional da mãe. Ela é agressiva, transmite agressividade, entendeu? Ela é uma pessoa compulsiva, transmite a compulsão. As outras que eu vejo que são calmas, é impressionante. Eu já sei que o espírito que está ali tem energias que acalma. Quando nasce, dorme bem, se alimenta bem e pouco adoece. Ok, eu terminei. Muito obrigada pela explicação. Muito clara. Muito obrigada. Vamos para a Rita. Mas, doutora Cristina, eu espero as meninas. Eu acho que tanto Norma como Leia têm ainda perguntas. Eu tenho só 2. Pronto, Obrigada. Doutora, no caso, né, na aula foi falado que o plexo da gestante ele tem que estar girando no sentido horário durante os 8 meses. Então, isso quer dizer que no primeiro mês de gestação não existe plexo? Não, deixa eu explicar a questão de rotatividade de plexo. No sentido horário, ela gira dessa forma aqui, desde o momento da fecundação. Então, nós podemos dizer que, nesse sentido horário aqui, então o útero ele vai tomar elasticidade, no sentido horário, certo? Então, o que acontece? No 8º mês, então já vai haver a mudança do sentido anti-horário. Então, na medida que ele está mudando, o que acontece? A criança já está toda formada, vai partir para os 9 meses, então a barriguinha dela já vai murchar, não é isso? O útero dela já está se recolhendo. A criança já percebe que está chegando a hora do parto, já busca a posição. Nessa rotatividade contrária, o que acontece, né? Então, todo choque eletromagnético ali é dando à criança a liberdade de espaço que ele vai procurar. Então, quer dizer que o útero vai ser forçado para baixo, onde vai haver o nascimento. Quando eu vejo aqui, com 8 meses, que o plexo está no sentido horário, eu já digo que é cesárea. Olha, cesárea, essa criança não desce, não. Por que não desce? Porque o plexo dela sofreu alguma alteração. Essas alterações podem se dar pelo processo emocional da gestante. Ele não voltou ao sentido contrário, ele está rodando lá. E na medida que está rodando, ela pode ter 9 meses e 20 dias. É complicado. Então, significa que vai ter que ir para cesárea. O plexo dela não girou ao contrário no momento certo. E ela forçando, no caso, esse plexo que está girando no senso horário, se ela provar a fazer movimento anti-horário, não funciona, ela mesma fazendo. Ou um médico espiritual teria que fazer para dar uma... Não, os aparelhos aqui, quando aumenta a velocidade para o sentido anti-horário, o plexo dela vai deixar de fazer isso para fazer isso aqui. Ele vai girar dessa forma. Aí o que acontece? A gente coloca dessa maneira. Se a criança está atravessada ou a criança está laçada, a gente faz o procedimento de encostar a mão na barriga dela com algodão e fazer isso aqui. Ó.
então a criança vai mudar de posição. Se a criança não mudar de posição durante a noite, ela vai ter que dormir cada noite numa posição diferente, para a criança mudar a posição dentro da barriga. Porque isso acontece na criança talassada, porque elas dormem numa posição só. E, de repente, quando há o giro, o cordão pega no pescoço. Como ela não viu, entendeu? Ela continua ali um mês dormindo na mesma posição. Quando vai tirar o ultrassom, a novidade, a criança está laçada. Está laçada por causa da posição que ela dormiu. Eu tenho mais uma perguntinha também. Que, no caso, a gente sabe que uma oração para um espírito tem que ser feito para o anjo da guarda. No caso da grávida, ela pode fazer essa oração diretamente para esse espírito, né? Porque a mãe tem muito essa coisa, né? Está dentro de mim, de proteção. Ela faz diretamente para ele ou também tem que ser para o anjo da guarda dele? Olha, geralmente eu chamo o anjo da guarda deles, que tem autoridade sobre eles. Porque muitas vezes a condição deles não é uma condição boa. Se a mãe chama eles, ele vem só. O chamado foi para ele. Só que essas mulheres, quando fazem isso, passam mal. Alguns são ansiosos para nascer, se aproxima demais, elas começam a ter cólica. Quando ele vem com o anjo de guarda, é diferente. O anjo de guarda estabelece as regras. Quando ele quer se aproximar, o anjo de guarda diz, olha, você não pode. Seu corpo só está com 6 meses. A gente não autoriza você a fazer isso. Por isso que é bom chamar o anjo de guarda. Entendi. Obrigada. É errado, doutora, você me excusa se me intrometo. É errado, então, os médicos materiais que espera a mulher sofrendo tantas horas para fazer um parto, que tem que ser normal. Aqui na Itália acontece muito nos hospitais, em alguns hospitais que eu trabalhei, maternidade, que os médicos ficam, principalmente religiosos, que deixam a mulher sofrendo, fim no último momento. E por que eles, é errado isso? Falar, não, ela tem que parturir normal e não tem que parturir cesáreo. O cesáreo só acontece quando vê que a mulher não tem mais força. Isso é errado, então, na parte material? E mundo espiritual? Um dia eles vão nascer mulher, não vai? Aí vai ver o que a mulher sofre, não é? Isso é errado. Você não pode levar o ser humano à dor e ao sofrimento, que isso é uma hora sagrada. Nós não concordamos com isso. Porque muitas mulheres vão ter trauma e vai jogar isso no filho, viu? Pelo que ela passou. Muitas têm depressão pós-parto por causa disso. Muitos têm medo de uma segunda gestação por causa disso. Isso não deve se aplicar. Uma mulher não é um animal, pessoal. Um animal, você tem um veterinário, ele faz todo o procedimento. Eu estou cansada de ver isso em maternidade. Eu acho isso uma brutalidade com as mulheres. Eu não concordo com uma coisa dessa. Uma mulher passar 24 horas sentindo dor, sentindo cólica, não, que é isso? Então, se você quer oferecer, né, um bom tratamento a essa mulher, não deixe essa mulher sofrer. Mas, no entanto, o que eu vejo é uma medicina que, na realidade, leva ao outro à dor em nome de quê? De procedimento. Não pode. Não houve dilatação. Então, vamos tomar medicação para dilatação. Então, eu quero não sei o que mais. Não, não, olha, isso está errado. Chegou 9 meses e 15 dias, olha, eu só vou esperar 1 hora. Pronto, não deu 1 hora, a criança não tem passagem, vamos fazer o cesáreo? Para que isso? Me explique. Para que essa sofrência? Então, é impressionante quando você submete um ser humano que está trazendo vida a um sofrimento na hora que essa vida vem. Eu não concordo com essas coisas. Tem obstetras que são teimosos. A gente já diz a gestante aqui, olha, eu já digo a eles, essa criança aqui é cesárea, tá certo? Pronto. Diga a seu médico que não adianta. Então, quando chega lá, elas são sinceras. Eu estou em tratamento espiritual, a médica disse que meu parto é cesárea. O que é que eles fazem? Tá certo, na hora eu vejo. A mulher passa 2 dias sofrendo, depois que sofre, aí ele chega e faz. Agora eu vou fazer cesárea. Mas ela, olha, ela já avisou que o parto dela é cesárea. Para que fazer isso?
Então, é interessante porque aqui no Brasil fala muito em parto humanizado. Que parto humanizado que nada? Tem parto humanizado aqui não. A gestante fica lá, muitas vezes no chão, entendeu? Em cima de um colchão. Passa um, passa outro. Não tem uma psicóloga que chegue e diga assim, o que é que você está precisando? Vamos lá, vamos fazer uma terapia. O que é que fazem? Então, trata as mulheres como se elas fossem animais, jogada lá, não está nem aí. Então, depois que arriscam tudo, aí faz, agora nós vamos para o bloco. Depois de 2 dias de sofrimento, então, isso não é tratamento humanitário para ninguém. Como é que nós podemos aqui, como médico espiritual, concordar com uma coisa dessa? De jeito nenhum. Então, essa criança já vem ao mundo sofrendo e vendo sua mãe sofrer. Que parto humanizado é esse? Então, nós não estamos de acordo com esse tipo de procedimento, nem no Brasil, nem na Itália, nem no mundo. Nem na Itália. Certo, aqui acontece muito. Tá bom, muito obrigado. Sou de acordo com a senhora. Tem uma perguntinha rapidinha, doutora. Fala também nessa aula, né, da mudança climática do planeta Terra, né, que está fazendo muitas mulheres abortarem. Essa contaminação de eletromagnetismo, né? Mas esse eletromagnetismo, ele contamina, né? Provoca abortos só na mulher grávida ou num geral na humanidade? Olha, vê só, é que a gente está percebendo, mudança climática, mudança energética afeta a criança. E muitas crianças estão nascendo com problema de autismo, que é mais grave do que a gente pensa. Então, nós teremos aí 50% da humanidade infantil com problema de autismo. É um índice muito grande, entendeu? A causa principal disso, percebemos que a droga, a bebida, o estresse também, isso é muito grave, porque você joga tudo no sistema nervoso da criança. Então, nós estamos caminhando aí para o caos infantil. Ou a gente trata essas mulheres bem, ou elas vão trazer filhos, pessoal, sem estrutura emocional nenhuma. Porque o que falta na gestante é o amparo psicológico. Elas têm um amparo do obstetra, mas psicológico não tem. Olha, dona Léa, eu fico aqui, pasma, quando uma paciente diz assim, eu confio mais na senhora do que no meu médico. Tu confia numa morta e no teu médico, não? Ela fala, doutora, eu não confio no meu médico, eu confio na senhora. O que ele diz lá, a senhora chega aqui, explica melhor, e eu entendo lá, eu fico nervosa. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Então, eu vi casos aqui, que eu vou me estender no tempo para ver as perguntas do seu marido Léo. Eu vi casos aqui de um obstetra que fez um exame na criança e disse para a mãe que a criança era anã. Olha só, criança é anã. Como é? Teu filho anã? Pelo amor de Deus. A mãe entrou em desespero. Então, disse, olha, o que há nesse bebê é uma retração muscular intrauterina. Quando você fica nervosa, ele se encolhe todinho. Esse menino não é, não. Então, o médico disse, olha, você vai se acostumando, tem um problema aqui que eu vi, seu filho é não. Como é que tu diz um negócio desse? Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, esquece, vamos, daqui a um mês tirar outra ultrassom. Aí foi para o mesmo médico na ultrassom. Aí ele pegou na ultrassom e disse, eu não entendi, o menino é mais anão. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa faz isso? E a mãe disse, olha, eu já sabia, porque a médica espiritual me disse. Meu filho, não. Olha, você me desculpe, com 2 exames diferentes, como é que pode? Ele nunca estudou retração muscular intrauterina de um feto? Então, as faculdades de vocês têm que fechar, né, pessoal? Doutora, a última perguntinha rapidinha. Eu, no meu modo de ver, o parto normal, ele é muito agressivo para a mulher, né? Eu tive 2 e 3 abortos. Então, no futuro, esses partos, a tendência é piorar ou melhorar? Parto com dor, sem dor? Eu não consigo entender por que tanto sofrimento no momento tão lindo da mulher. Eu acredito que a medicina vai avançar para melhor, porque o pior já passou. Pior do que isso não vai existir. Está entendendo?
Porque eu acho que a gente tem que tratar a mulher como ser humano. A gente tem que tratar aquela mulher como alguém que está trazendo alguém no mundo para fazer uma história. Não é desse modo que se trata uma mulher. E, no entanto, a medicina não está preocupada porque homem não tem filho, né, Léo? Vai se preocupar? Não vai se preocupar. É a mulher que tem filho, então, os obstetras, a maioria são homens, não são mulheres, tá nem aí, né? Mas isso muda. Vamos para a Rita. Boa noite, doutora Cristina. Mário pergunta: pode acontecer que uma mulher esteja em gestação e ela não sabe no primeiro e às vezes até o segundo mês? E a pergunta dele nasce dentro dessa possibilidade, que nesse caso, se ela é um médium e ela está trabalhando, próprio fazendo comunicações, ela está colocando em perigo o seu bebê inconsciente, sendo que está trabalhando nos hospitais espirituais, o mentor do projeto, Dona Maria Cláudia Martins, ou os médicos espirituais, nesse caso, intervêm, já que a médium não sabe de estar grávida e está colocando em perigo o filho? Olha, existem gestações ocultas que nós não podemos revelar. As gestações ocultas se dá muitas vezes porque aquela mãe, às vezes, não quer ter aquele bebê. Então, o que a justiça divina está fazendo em muitas delas? Nem barriga aparece. A criança fica numa posição, e o útero também, que, de repente, começa a sentir dores e cólicas, estão recorrendo à maternidade, e quando tira a ultrassom, é um menino. Então, se nós não podemos, de nenhuma forma, intervir nisso, então, o que acontece? Só quem pode dizer isso é a justiça divina, viu? Vamos deixar a Rita terminar a pergunta dela, viu? Ok, Vamos, então, Rita. sim. Então, nesse caso, não, mas nesse caso, como ele está perguntando, nem a médium sabe que está grávida, né? Não é que ela quis omitir, ela também não sabe. A segunda pergunta de seu Mário. Mas a gente sabe, Léa, se ela está grávida, se a gente deitar na maca, a atividade do plexo dela é muito ativa. Você vai sentir dormência nas mãos quando fizer isso. Certo. No plexo dela. Aí, o que a gente faz? Manda ela tirar um ultrassom. Viu? Certo. Outra pergunta dele, ele fala que no estudo se diz que no campo magnético da gestante, quando é invadido por um espírito desesperado, espíritos bons e o anjo da guarda fazem esse recolhimento. Então, por que esse mesmo trabalho de recolhimento não é feito a uma médium que está trabalhando durante uma evocação e tem um susto e perde a concentração, e nesse caso o médico espiritual é obrigado a abandonar o lugar? Olha, veja só, vocês são como antenas de Wi-Fi. Eu dependo muito da vibração positiva. Então, se vocês são antenas e muda a direção, vocês é quem mudaram, a minha direção é outra. Então, a responsabilidade é de vocês. Então, para que haja uma sintonia com o mundo espiritual superior, é preciso que as antenas estejam apontando para esses mundos. Quando os médios muitas vezes desconcentram, se o médico está com problema, se esse médico está passando por alguma dificuldade, é melhor ele não entrar para a mesa mediúnica, nem muito menos receber médico espiritual, senão pode complicar. Ô, doutora, quero fazer uma pergunta. Quando vocês estavam falando de parto, eu fiquei quase passando mal. Eu quero entender, será que eu sou assim porque a minha mãe sofreu uma violência no parto ou é porque eu fiz alguma coisa errada em vidas passadas? Abortei Não, menino. isso aí você está na ansiedade de ser mãe. Mas desde Vai sempre com foi calma. assim, desde sempre. Vai com calma, isso é ansiedade. Aos pouquinhos, Deus vai vendo o que pode fazer por você. Ah, tá bom, então. Obrigada. Dentro do nosso estudo, doutora Cristina, voltando à questão das comunicações espirituais e a gestante médium, o porquê ela não pode participar, porque o pensamento dela, da forma perispiritual ou perispírito que é em desenvolvimento,
está falando assim aqui na apostila, e essa frase eu não consigo encontrar um senso. Como é que o pensamento da gestante dá uma forma perispiritual ao perispírito se, nos estudos, o perispírito periférico é feito em Deixa câmara eu explicar essa parte reencarnatória? aqui. Veja só, se você estiver grávida, não pode ir para a mesa mediúnica. É o sentido aí do que está escrito. Por quê? Se vier uma entidade doente, você vai recebê-la, você vai projetar toda a doença da entidade no feto. O sentido é esse. Se você vai para o TAI com HE grávida e você está recebendo aquele espírito, não é para você estar ali, porque o campo magnético não é para comunicação agora, é para processo reencarnatório. Está mudando todo o sentido e o objetivo. Então, a partir do momento que nós pesquisamos algumas gestantes lá fora, que eram médicos, que não eram dos hospitais, percebemos que elas nas mesas ficavam mais fracas e esses espíritos mais perturbados, porque a mãe estava incorporando entidades doentes e projetando o pensamento do espírito doente sobre o feto. Ora, a psicologia diz o seguinte, que tudo que a mãe sente, o feto sente. E como é que essa mãe pode estar recebendo comunicação grosseira? Depois eu escuto a aula de novo, doutora Cristina. É mais nesse sentido, que a médium que está grávida não pode receber comunicações inferiores. Mas nesse caso, é porque essa entidade, quando entra no campo dela, ela atua no bebê ou é mesmo o pensamento da madre, então? O pensamento dela, o pensamento dele atua nela e ela joga para o bebê. Tudo que ele falar, ela joga. Tudo que ela falar, ela joga. Entendi. Eu Vamos entendi, dizer, Rita. se aquele espírito falar, eu estou com ódio, eu estou com vontade de matar quem me fez o mal, aí joga para o bebê. Ó. É. Então, esse bebê pode ter vários problemas lá na frente, por isso que a gente não permite. Não só problema na forma de emocional, mas próprio na forma física, perispiritual dele. Também ele pode sofrer lesões perispirituais, Okay. Principalmente se aquele espírito tiver algum vício, né? Okay. For muito materializado. Ok. Minha última pergunta. Após 6 meses de amamentação, a criança, como já vimos, já foi falado pela senhora no início da aula, ela já pode iniciar novos alimentos e parar com o leite materno. Mas se por acaso essa mãe, por hábito da criança, quer continuar, porque no psíquico da mãe, o leite dela precisa para incrementar a refeição, ela pode participar dos trabalhos dos hospitais nesse caso, ou ela só pode participar quando realmente ela dá um stop? Olha, eu tenho muito cuidado com isso, porque ela vai lidar com eletromagnetismo, contaminação mamária por eletromagnetismo negativo, essa criança não dorme, ela se assusta, ela tem choque. Eu espero terminar toda a parte da amamentação. Quando elas terminam, não, doutora, eu vou ficar mais um ano, então vai ficar mais um ano fora, não posso fazer isso. Porque você vai lidar com pacientes. Eu não vou colocar sua vida em risco. E o que acontece com muitas delas, às vezes, querem dar amamentação durante um ano, você quer um ano, então pronto, mas eu não posso voltar com você. Depois que terminar todo esse ciclo, é que eu posso voltar com você. Certo, doutora Cristina, meu agradecimento a todas as meninas e também a dona Zelma, que está ali dando todo esse apoio para que essa aula aconteça, e ao médio, senhor Vandi. Um abraço para a dona Zelma. Obrigado a todos vocês. Está mandando um abraço para todos vocês, dona Zelma, viu? Obrigada. Muito obrigada. Que Deus ilumine esse grupo e boa Amém. sorte para todos. Doutora, obrigada aí, porque da última vez secaram uma herpes que eu estava tendo na boca. Eu participei aqui da reunião, secou instantaneamente. É a primeira vez que isso acontece, viu?
Eu sem usar remédio. Muito obrigada. Mas eu sei que foi vocês. Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre amado, de joelho a teus pés, Senhor, só temos a te agradecer. Que o mentor da Itália visite todas as nossas irmãs com a sua equipe do bem, transmitindo para elas, Senhor, a missão que vós ofertaste a cada uma delas, que ilumine os seus corações, seus filhos e suas famílias, porque é dando que se recebe, Senhor. É buscando o teu amor que viemos a sentir o teu sentimento dentro de cada um de nós. Só temos, Divino Mestre, a te agradecer, nada a reclamar. Que a nossa jornada seja de luz, Senhor, e de compreensão. E no momento da dor, Senhor, lembramos sempre que a tua dor foi maior do que a vossa, do que a nossa, e nada reclamaste. Só caminhaste, Senhor, para a glória de vosso Pai. Em teu nome, damos por encerrado nosso estudo